Ok, you're live. Pessoal, hoje eu vou ler aqui um trecho desse livro maravilhoso chamado O Cemitério de Praga, do Humberto Eco. E o texto, na minha opinião, é muito bom, muito mordaz, muito terrível e cheio de ódio ao mesmo tempo. Então vamos começar. Essa é uma live, mas se assistindo a repetição, enfim, vamos embora. Ele fala assim, ó, Humberto Eco falando, seu não, tá? Isso aqui é uma obra de ficção, inclusive. Ele fala, os alemães eu conheci e até trabalhei para eles, o mais de baixo nível concebível de humanidade. Um alemão produz em média o dobro das fezes de um francês. Hiperatividade da função intestinal, em detrimento da cerebral, o que demonstra sua inferioridade fisiológica. Nos tempos das invasões bárbaras, as hordas germânicas constelavam o percurso com montes desarrojados da matéria fecal. Por outro lado, mesmo nos séculos passados, um viajante francês logo compreendia se havia transposto a fronteira alsaciana pelo volume anormal dos excrementos abandonados ao longo das estradas. E não somente. É típica do alemão a bromidrose, ou seja, o odor repugnante do suor. E está provado que a urina de um alemão contém 20% de azoto, ao passo que a das outras raças somente 15%. O alemão vive em um estado de perpétuo transtorno intestinal, resultante do excesso da cerveja e daquelas salsichas de porco com as quais se empanturra. Eu os vi certa noite, durante a minha única viagem a Munique, naquelas espécies de catedrais desconsagradas, esfumaçadas, como um porto inglês, fedorentas de sebo e de toucinho, até mesmo a dois, ele e ela, mãos apertadas em torno daquelas canecas de bebida, que por si só dissedentariam uma manada de paquidermes, nariz com nariz, num bestial diálogo amoroso, como dois cães que se farejam, com suas risadas fragorosas e deselegantes, sua turbida hilaridade gutural, translúcidos de uma gordura perene que lhes unge os rostos, os membros com óleo sobre a pele dos atletas, como se fosse um circo antigo. Enchem a boca com seu Geist, que significa o espírito, mas é o espírito da cerveja que os estupidifica desde os jovens e explica porque, para além do Reno, o rio Reno, jamais se produziu algo de interessante na arte, salvo alguns quadros com fuças repulsivas e poemas de um tédio mortal. Sem falar da sua música. E olha, eu não me refiro àquele Wagner barulhento e funerário que hoje abestalha até mesmo os franceses. Mas pelo pouco que escutei, as composições do seu Bach são totalmente desprovidas de harmonia, frias como uma noite de inverno, e as sinfonias do tal Beethoven são uma orgia de estardalhaço. O abuso da cerveja os torna incapazes de ter a mínima ideia da sua vulgaridade. Mas o superlativo dessa vulgaridade é que não se envergonham de ser alemães. Levaram a sério um monge glutão e luxurioso como Lutero para poder desposar como uma monja? Só porque arruinou a Bíblia traduzindo para a língua deles. Alguém não disse que abusaram dos dois grandes narcóticos europeus, o álcool e o cristianismo. Consideram-se profundos porque na sua língua é vaga e não tem a clareza da francesa e nunca diz exatamente o que deveria, de modo que nenhum alemão sabe jamais o que queria dizer. E toma essa incerteza por profundidade. Com os alemães é como com as mulheres, nunca se chega ao fundo. Desgraçadamente, essa língua inexpressiva, com os verbos que ao ler a gente tem que procurar ansioso os olhos e você fica para lá e para cá, porque nunca estão onde deveriam estar. Os verbos nunca estão onde deveriam estar. O meu avô me obrigou a aprender essa merda na juventude. E o que não é de se espantar, pró-austríaco como ele era, e assim odiei essa língua tanto quanto odiei o jesuíta que vinha me ensinar a golpes de baqueta nos dedos. Desde quando aquele Gobineau escreveu sobre a desigualdade das raças, parece que se alguém fala mal de outro povo, é porque se considera superior, o próprio povo. Eu não tenho preconceitos. Desde que me tornei francês, e eu meio que já era pela metade, pelo meu lado materno, compreendi quanto meus novos compatriotas são preguiçosos, trapaceiros, rancorosos, ciumentos, orgulhosos, de além de todos os limites possíveis, a ponto de pensarem que quem não é francês é um selvagem, incapazes de aceitar qualquer tipo de crítica. Porém, eu percebi que para induzir um francês a reconhecer uma tara da sua corja, basta falar mal de outro povo. Por exemplo,
Nós, poloneses, temos esse ou aquele outro defeito. E como eles não querem ficar para trás nem nisso, nem sequer no mal, eles logo vão reagir com: ah, não, olha, aqui na França nós somos ainda piores. E aí passa a difamar os franceses, até se darem conta de que você os pegou numa armadilha. Não amam seus semelhantes, nem quando tiram vantagem deles. Ninguém é tão mal educado como um taberneiro francês, que parece odiar os fregueses. E talvez seja verdade. E desejar que eles não estivessem ali. E é mentira, porque o francês é avidíssimo. E regnant toujours. Experimentem perguntar alguma coisa. C'est pas moi. E potraem os lábios como se peidassem. São maus, matam por tédio. É o único povo que durante vários anos manteve seus cidadãos ocupados em se cortarem reciprocamente a cabeça. E a sorte foi que Napoleão desviou essa raiva para de outras raças, enfileirando francês por francês para destruir a Europa. Orgulham-se de ter um Estado que afirmam poderoso, mas passam o tempo todo tentando derrubá-lo. Ninguém é tão eficiente como um francês em erguer barricadas, por qualquer razão, e a qualquer sussurro do vento. Muitas vezes sem sequer saber o porquê, fazendo-se arrastar na rua pela pior ralé. O francês não sabe bem nem o que quer, exceto que sabe à perfeição que não quer aquilo que tem. E para dizer isso, não sabe fazer mais do que cantar canções. Acham que o mundo inteiro fala francês. Aconteceu algumas décadas atrás com aquele Lucas, homem de gênio, 30 mil documentos autografados falsos em papel antigo, roubado mediante o corte das folhas de guarda de velhos livros da Biblioteca Nacional. Imitando várias caligrafias. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos continuar. Outro parágrafo. Se me fiz francês, foi porque não podia suportar ser italiano. Enquanto piamontês por nascimento, eu sentia ser apenas a caricatura de um gaulês, mas de ideias mais restritas. Os piamonteses, toda a vida, os crispa. O inesperado os aterroriza, para fazer com que se movem até as 2 Sicílias, mas entre os garibaldinos haviam pouquíssimos piamonteses. Foram necessários 2 lígures, um exaltado como Garibaldi e um azarento como Mazzini. E não falemos do que descobri quando fui mandado a Palermo. Quando foi? Devo reconstituir. Só aquele vaidoso do Dumas amava aquele povo. Talvez porque adulava mais do que faziam os franceses, que afinal sempre o consideraram um mestiço. Agradava a napolitanos e sicilianos, eles mesmos mulatos, não por erro de uma mãe meretriz, mas pela história de gerações, nascidos cruzamentos entre levantinos, desleais, árabes, suarentos, estrogodos, degenerados que herdaram o pior dos seus antepassados híbridos, dos sarracenos a indolência, dos suevos a ferocidade, dos gregos a irresolução e o gosto por se perder em tagarelice até procurar cabelo em ovo. Quanto ao resto, basta ver os moleques em Nápoles, em cantos estrangeiros, estrangulando como um espaguete enfiam a goela abaixo do cu, com os dedos lambecados de tomate estragado. Não os vi, eu creio, mas eu sei. O italiano é inconfiável, mentiroso, vil, traidor. Sente-se mais à vontade com um punhal do que com a espada. Melhor com veneno do que com fármaco. Escorregadio nas negociações, coerente apenas em trocar de bandeira a cada vento. E eu ouvi o que aconteceu com os generais bourbônicos, assim que apareceram os aventureiros Garibaldi e os generais piamonteses. O problema é que os italianos se modelaram com base nos padres. O único governo verdadeiro que já tivemos desde aquele pervertido do último imperador romano foi sodomizado pelos bárbaros, porque o cristianismo havia debilitado a altivez da raça antiga. Os padres, como foi que eu conheci? Na casa do vovô, eu creio. Tendo a obscura lembrança de olhares fugidios, dentaduras estragadas, hálitos pesados, mãos suadas que tentavam até me acariciar a nuca. Que nojo! São ociosos, pertencem a classes perigosas, como os ladrões e os vagabundos. O sujeito só se faz padre ou frade é só para viver no ócio. E o ócio é garantido pelo número enorme deles. Se fossem, digamos, 1 em 1000 almas, os padres teriam tanto o que fazer que não poderiam ficar por aí de papo, né? De papo pro ar. Entre os padres mais indignos, o governo escolhe os mais estúpidos e os nomeia bispo. Você começa a tê-los ao seu redor assim que você nasce, quando te batizam, reencontra na escola. E se seus pais tiveram sido suficientemente carolas para confiá-lo a eles, daí depois vem a primeira comunhão, o catecismo, a crisma. E lá está o padre no dia do seu casamento para te dizer o que é que você deve fazer no quarto.
E no dia seguinte, no confessionário, a te perguntar, para poder se excitar ali por atrás da treliça, quantas vezes foi que você fez aquilo? Eles falam do sexo com horror, mas todos os dias você vê sair ali de um leito incestuoso sem nem lavar as mãos. E vão comer e beber o seu senhor, para depois cagá-lo e mijá-lo. Tá bom, né? Tá bom. Aí depois ele começa a falar do Freud e aquela coisa toda. É um texto muito filho da puta e muito mordaz desse Umberto Eco, que era um italiano de mão cheia, né? Eu li aí, foi o início do O Cemitério de Praga, do Umberto Eco. Foi um grande... Ele foi um grande estudante, assim, um grande cara na parte da semiótica. Ou seja, no estudo da comunicação como tal, né? Eu admiro muito o Umberto Eco. Já o li algumas vezes no original, vi muitas entrevistas com ele. Ele falava algum dialeto esquisito também. Ele falava muito bem também, inglês, francês, italiano, alemão. E toda essa história aí que ele conta é uma meia-verdade, uma crítica muito mordaz, né, de toda a estrutura, né? É devidamente exagerada, né, devidamente terrível e certamente para incomodar muita gente. Agora, o que me chama a atenção desse livro é que meio assim que ninguém lê, entendeu? Ninguém meio que leu esse livro. E se leu não prestou atenção, né? Porque cabia até o processo aí, cabia um monte de coisa, pessoal. Mas acho que ele já estava perto de morrer, Umberto Eco. Aí ele já terminou com isso e pum, partiu para outra. Pessoal, muito obrigado aí por escutar a leitura do Umberto Eco, O Cemitério de Praga. Esse é só o iníciozinho do livro. O livro é meio que uma bíblia, né? É enorme. Mas para mim o que vale mesmo desse livro é só o início, que já tá bom demais, né? Você já leu isso aí, já tá bom para parar, para mim, pro meu gosto. Mais uma coisa interessante sobre o Umberto Eco, ele dizia o seguinte: uma vez eu vi uma entrevista que foram lá na casa dele e no apartamento dele na Itália, não sei que canto da Itália, mas no apartamento dele na Itália, ele tinha 50 mil livros, cerca de 50 mil livros. E o que sempre perguntavam a ele quando iam lá para a casa dele era o seguinte: obrigado aí pessoal que está dando like, está compartilhando, deixando seu coração. Vamos ler, né, pessoal? Coisa interessante. O Umberto Eco é um cara interessante. Porque depois ele vai falar do Freud, ele falava que Freud era um louco, carente e tal. Ele critica todo mundo de maneira muito feroz. E ele falava... Enfim, esse livro é muito interessante. Ele fala do... um outro doutor que encontrou com Freud, o Charcot, que ele se encontrava nas tabernas em Paris e tal, e batia um papo e falava que o Freud era um neurótico judeu que queria ser escutado e que ninguém dava trela para ele. Ele ficava lá desfilando as suas teorias nas madrugadas, bêbado, e usando muita cocaína, né? Aliás, o Freud acho que escrevia até texto elogiando a cocaína, porque ele não sabe dos malefícios da dependência, era uma coisa nova naquela época. Isso sempre fumando seu charuto, né? Mas ele sempre vivia, segundo o Umberto Eco, dentro dessa ficção, e acho que faz algum sentido, acho que nessa ficção ele pega todos os estereótipos, né? E aí exagera e tal. Porém, se você for procurar a definição de estereótipo, você vai achar que é uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Pois bem, aí chegou a jornalista lá no apartamento do Umberto Eco e perguntou assim pra ele: olha, mas você tem... quantos livros tem aqui? Não, cerca mais ou menos 50 mil. 50 mil livros? Mas como é que você fez para ler isso tudo? Você não tem tempo nem de vida para ler. Se você pegar cada livro 2 semanas, já não dá. Aí ele falou uma coisa que me marcou muito, assim, a minha vida como leitor, né? E ele falou o seguinte: olha, você não precisa ler os livros. O livro ele tem uma espécie... Olha a poesia que ele colocou. O livro ele tem uma espécie de uma substância que no que você encostar nele, você já pega a essência dele. Eu acho isso muito bonito. Porque é verdade, porque eu acho que... Antigamente eu falava, para tirar onda, que nem todo livro merece ser lido até o final. Eu acredito nisso. Até porque a gente não tem todo o tempo do mundo, né? A gente certamente vai morrer sem conhecer todos os lugares do mundo, sem ler todos os livros e tudo bem. Mas a gente tem que tirar aquilo que nos interessa dali, né? Nesse livro do Umberto Eco, é só o início para mim. E tá ótimo. Depois ele vai entrando numa trama que não me interessa muito.
Tem gente que adora historinha e tal. Eu gosto de descrições apuradas, eu não gosto de ler ficção. Eu só leio ficção mesmo para saber do Asimov, para saber do Humberto Eco, para saber de coisas assim. Ficção é algo que não me interessa muito. Eu gosto de conhecimento prático, né? Por isso que eu ensino inglês, né? Eu ensino francês. É conhecimento prático, né? Não que o francês não seja prático, mas você entendeu. Né? Eu gosto de coisa assim bem prática, bem direto ao ponto. Aquele conhecimento você vai adquirir, vai transformar, você vai ter que usar. Né? Porque senão, conhecimento por conhecimento, você vai virar uma enciclopédia Barça antiga que ninguém vai te ler, ou vai ter interesse, né? Enfim, mas aí o Humberto Eco falava isso, encostou o livro em você, você já, pum, absorve a essência dele. Eu meio que acredito nisso porque você não vai ler todo o livro até o final. Tem um grande amigo meu, Nairi, grande leitor também, sujeito muito culto, e ele falava que existe uma diferença quando você tem o livro. Por exemplo, existe uma grande diferença, mesmo que eu nunca tivesse aberto esse livro para ler, porém eu tivesse ali na minha estante, o saber que eu tenho acesso ao livro já muda a minha relação com ele. Então a presença do livro já é transformadora. Olha que loucura, eu acredito nisso. Saber que o livro está ali. Eu me sentia muito bem na casa da minha avó e na minha casa, depois que eu fui montando a minha biblioteca, de saber que tinha uns livros ali que eu precisava. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro que vira e mexe, eu vou querer voltar nele e ler. Tem alguns livros assim que eles estão sempre convivendo comigo. Não que eu seja apegado, mas eu sei que ele está ali, entendeu? Que eu não vou querer me desfazer dele. Isso é tipo 1% ou 2% dos livros, mas tem ali meia dúzia de livros que eu sempre volto neles. Esse é um que eu fico namorando, vira e mexe. Mas tem vários. Pessoal, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.